Gente, a história que eu vou contar hoje não é engraçada, não é curiosa e nem é daquelas fofocas leves da internet, não. É uma daquelas histórias, tipo aquela que eu contei aqui da Maria José Cardoso com Agan, você lembra? Do tipo que começa parecendo exagero, passa pelo estranho, quando você percebe, já tá no território do preocupante. Porque não é sobre fã, não é sobre idolatria e muito menos sobre amor platônico, é sobre quando a linha entre admiração e obsessão some e a internet, em vez de frear, vira palco, plateia e combustível ao mesmo tempo. É simplesmente o caso de uma fã do BTS que largou tudo aqui no Brasil, foi pra Coreia do Sul e passou a perseguir um dos integrantes da banda para poder contar pra ele que eles são almas gêmeas. E ela já foi presa 3 vezes pela polícia coreana nas imediações da casa dele e continua por lá mesmo depois de tudo isso. É uma tragédia anunciada e eu vou te contar tudo o que tá acontecendo agora. Eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Já começa deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal do Baú para que os nossos vídeos possam aparecer mais vezes para você aqui no YouTube. Eu tô te esperando lá no nosso grupinho de apoiadores do Telegram, se tornando membro e entrando pro grupo de apoiadores do Baú. Além de apoiar o nosso trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e vídeos antecipados também. Basta clicar no link da descrição desse vídeo. Baú. Esse caso, quando chegou até mim, me fez duvidar que isso tivesse mesmo acontecendo, porque me lembra muito aquele caso do vídeo da Maria José Cardoso com Agan, sobre o qual eu falei aqui no Baú no finalzinho do ano passado. E esse caso me chocou muito também. O que acontece? Tem uma brasileira chamada Daliane Ferreira de Souza que desenvolveu uma espécie de obsessão pelo Jungkook, integrante do BTS. Você sabe o BTS, né? Aquele grupo de K-pop que é a maior boy band do mundo na atualidade. Eu tenho percebido um aumento de casos públicos notórios de pessoas que desenvolvem esse tipo de obsessão por nomes que estão na mídia. Vocês têm percebido também? No caso da Daliane, tudo acontece de uma maneira meio que parecida com as dos demais casos. O povo que acompanha ela acha engraçadinho no começo, mas começa a se assustar com um nível de obsessão com o passar do tempo. A Daliane começou a ficar mais conhecida entre os fãs de BTS porque ela basicamente decidiu largar tudo aqui no Brasil para ir para a Coreia do Sul. E é lá onde o Jungkook mora. Ela disse nas redes sociais que ela fez isso para estar mais perto de onde ele mora. Gente, fica tranquilo porque essa é só a pontinha desse iceberg. Fica muito pior do que isso. Por algum motivo, o endereço da casa do Jungkook é conhecido pelos fãs do BTS. Isso faz com que a porta da casa dele acabe sendo um ponto quase turístico onde ele mora. E eu vi que isso divide um pouco os fãs do BTS. Tem uma parte que acha isso invasivo e errado, né? As pessoas ficarem indo à porta da casa dele pra tirar foto. Tem uma parte que acha que ele é famoso e isso faz parte do jogo. Só que, em geral, as pessoas que se aventuram a ir lá na porta da casa dele tiram foto e vão embora. Agora, você acha que a Daliane só tirou uma foto e foi embora? É claro que não. Porque a Daliane já estava dando indícios claros nas redes sociais dela de que ela tinha alguma coisa a mais nessa relação dela de fã e admiradora com o ídolo. Gente, a mulher largou tudo aqui fora e se mudou pra Coreia do Sul. Eu não preciso dizer mais nada. É muito intenso, é muito forte tudo isso. Então ela foi pega várias vezes, supostamente vagando pelas redondezas da casa dele, fazendo algazarra como fã e querendo falar com ele também. Então já chamaram a polícia para ela algumas vezes. Na virada do ano agora, por exemplo, ela foi autuada pela polícia e proibida de se aproximar novamente da casa dele, porque ela foi pega rodeando essa casa dele e isso assustou os moradores do local e provavelmente a própria segurança da casa desse integrante do BTS. Gente, olha a gravidade disso. A polícia da Coreia do Sul percebeu tudo o que estava acontecendo e proibiu a brasileira Daliane de se aproximar da casa do ídolo dela, o Jungkook. E você acha que ela respeitou a polícia de lá? Ela preferiu brincar com fogo e voltou. Agora, na semana passada, a Daliane tentou entrar na casa dele para poder entregar uma carta para ele. E ela postou essa carta que ela fez nas redes
redes sociais dela. Porque a Daliane tem outros fãs do BTS e de outros grupos também que são uma espécie de rede de apoio para ela. Se você entrar nas redes sociais dela, você encontra comentários de pessoas incentivando e dizendo para ela não dar ouvidos para as pessoas que estão criticando as ações dela, porque só quem é fã entende o que ela está fazendo. Jogando essa carta no Google Tradutor, a gente vê que o conteúdo dela é da Daliane dizendo que é uma mensagem de paz, que ela está tentando contato com ele há dias, mas que não consegue, que ela acha que as coisas que ela manda para ele não chegam até ele porque ele é puro e gentil e não ignoraria ela. Ela pede para ele entrar nas redes sociais dela e ver que ela só tem boas intenções com ele. Ela diz que só deseja coisas boas para ele e queria mostrar uma coisa muito importante para ele pessoalmente. Ela ainda pergunta se tem algum tipo de discriminação contra brasileiros, porque ela tá tentando contato com ele há tempos e não consegue. Percebi algumas espécies de padrões aí. Você lembra no caso da Maria José, em que ela também levou pro lado do preconceito quando o Agan não quis falar com ela? Na real, gente, na minha opinião, para uma pessoa acreditar que uma das pessoas mais famosas do mundo vai dar atenção para ela só porque você saiu do seu país e começou a ficar trançando na porta da casa dela? Imagina se esse homem enlouquece e resolve mesmo receber essa menina na casa dele. Se ele fosse maluco de receber ela na porta da casa dele, no dia seguinte iam ter 1000 meninas na porta da casa dele esperando a mesma coisa. Mas enfim, ela explicou o motivo dela ter feito isso. Brasileira presa na Coreia do Sul, após ir à casa de cantor do BTS, explica os motivos e nega ser stalker. Eu só fui na casa dele porque realmente a voz que eu escuto no meu interior é a voz dele, entendeu? Tudo que eu vejo é sinal dele. A mulher se emocionou ao revelar que acredita que Jungkook é a sua alma gêmea. Por isso que eu tô falando que ele é minha alma gêmea. Eu não minto, eu não tô mentindo. Eu fui lá na casa dele por conta disso. Eu não fui pra casa dele só pra fazer algo de ruim. Não faz sentido. Porque assim, eu nem show de famoso eu não vou, porque eu não tenho condições. Nem casa de famoso. Presa 3 vezes em menos de um mês, sendo a última vez no dia 4 de janeiro, a brasileira já deixou a prisão e permanece na Coreia do Sul. Ela escuta vozes e ela chama ele de alma gêmea. A minha grande surpresa aí é o da polícia ter soltado ela, realmente acreditando no bom senso dela depois que ela já tinha mostrado que aparentemente não estava muito legal aí. Por mais que ela diga que jamais faria mal de ruim contra ele, não são poucos os casos de catástrofes que acontecem exatamente pelo mesmo tipo de relação entre fã e ídolo. Eu não vou afirmar nada aqui, mas eu não sei como esse cara, o Jungkook, fica em paz, sabendo que uma pessoa desse tipo se mudou de país para ir atrás dele e estava rodeando a casa dele, inclusive. E não é como se esse caso não tivesse causado comoção lá na Coreia. Isso foi pra mídia. A perseguição da Daliane saiu nos jornais, apareceu na TV. Eles mostraram as imagens dela circulando ao redor da casa dele, das câmeras de segurança, inclusive. E nas redes sociais dela, a Daliane continuou a falar mais e mais coisas sobre ele. Parece que ela ia se alimentando disso tudo. Você lembra que na carta que ela tentou entregar para ele, ela disse que tinha uma coisa importante para falar para ele? Então, ela começou a compartilhar nas redes sociais dela o que seria essa coisa que ela queria tanto falar para ele. Ela começou a falar com as pessoas que seguem ela que ela queria mostrar para ele a semelhança física entre eles. Ela fala da semelhança das mãos, das veias, dos olhos, o que para ela seria um indício, uma prova de que eles são almas gêmeas. Ela fala que ela escuta a voz dele sempre, constantemente, e que ela teria sido salva pela voz dele quando ela quase perdeu a vida. E ela lamenta muito ela não estar conseguindo se mostrar pro Jungkook. Olha só. Essa touca que tá na minha cabeça é sinal dele. Tudo é sinal dele. A touca que ela usa foi achada na rua de uma loja de conveniência próxima à casa de Jungkook. E ela acredita que era dele. A minha mão parece com a mão dele. As veias. O olho. Entendeu? As proporções do rosto. Entendeu? Tudo. Só que não tô conseguindo passar
meu conteúdo, a minha imagem para ele avaliar. Além das supostas semelhanças físicas, a mulher acredita que é a alma gêmea de Jungkook porque ouviu a voz dele quando estava passando mal e isso a salvou. Eu quase morri na cidade de São Paulo. E assim, a voz que eu escutava, a voz de salvação, a voz de dócil, a voz que traz conforto, é a voz do Jungkook, sim, é a voz dele. Ah, não existe DNA, tal. Todo dia eu vejo um sinal dele. E o pior de tudo é que depois dela ser solta pela terceira vez pela polícia, ela começou a lamentar mais e mais nas redes sociais dela. Ela continuou batendo na tecla deles serem almas gêmeas mesmo e serem um só corpo, uma só carne e uma só alma. Polícia solta stalker brasileira de Jungkook, que foi presa na Coreia do Sul e ela se pronuncia. A brasileira foi presa na Coreia 3 vezes após tentar entrar na casa de membro do BTS. Mas assim, então eu cheguei lá e aconteceu isso. Só que não deu tempo de explicar porque a mesma reação que ele tem, eu tenho. Porque a gente é igual, entendeu? Eu e ele é igual. Aí a mesma reação que ele tem, eu tenho. E tipo, se ele sente alguma coisa, eu sinto também. Tipo, o que ele sente, eu sinto. A mulher alegou que jamais faria mal a Jungkook, porque eles são almas gêmeas. Então seria como fazer o mal para si própria. Então uma alma gêmea, ela não consegue fazer mal a si mesma, entendeu? Um só corpo, uma só carne, uma só alma, é um só. E daí pra frente, gente, a Daliane ficou super focada nesse negócio de almas gêmeas. Ela começou a explicar isso de vazio existencial que algumas pessoas sentem durante a vida. Ela basicamente começou a dizer que esse vazio nunca vai ser preenchido por conta da alma gêmea da pessoa, que pode estar em algum outro lugar. E ela explica que ela, diferentemente da maioria das pessoas, conseguiu encontrar dela. Ele deve estar deprimido lá, porque um sente o outro, a alma gêmea, um sente o outro, a dor. É tanto que tem tantas pessoas, elas dizem que tem um vazio que não consegue ser preenchido. Então é só isso, entendeu? O vazio que você sente, a dor que você sente, não pode ser preenchido se não for pela sua alma gêmea que está em outro lugar, que você não faz ideia nem em qual lugar deve estar exatamente, entendeu? Eu tive essa conquista de encontrar ele na tela aqui, sendo que ele nasceu na Coreia do Sul e eu nasci no Brasil. Então, simplesmente meus conteúdos, as minhas coisas que eu estou tentando fazer chegar até ele, para ele ver e se dar conta da minha existência, entendeu? Porque geralmente ninguém se encontra, as almas gêmeas, elas não se encontram aqui porque há mais de 5 bilhões. E eles nascem em qualquer lugar e não se encontram porque realmente o nascimento, o local de nascimento, entendeu? E outra coisa, o que eu ia falar? Então, gente, é bem triste isso, porque é um discurso que poderia até ser romântico, mas ele vai pro assustador, totalmente. E ela começou a fazer mais vídeos conspiratórios sobre número, sobre teoria, dizendo que tinha gente da equipe dele impedindo o encontro dessas almas gêmeas. Foi ladeira abaixo. Brasileira presa na Coreia, após tentar entrar na casa de Jungkook do BTS, diz que a data da sua primeira prisão foi um sinal divino. E já fui lá na frente da casa dele, desde o dia que eu cheguei no dia 6 eu cheguei, e no dia 13 eu fui presa, dia de dezembro. E essa numeração, eu vi ele mostrando essa numeração, até o Jimmy postou essa numeração, 613. Que o dia 6 foi o dia que eu cheguei, no dia 13 eu fui presa. Ela ainda afirma que conseguiu ver Jungkook do portão, mas o cantor teria se assustado ao vê-la.
que eu ainda consegui ver ele, só que ele ficou assustado porque as mulheres estão indo lá na casa dele e assustando ele, entendeu? Invadindo a casa dele. Por fim, ela chorou compulsivamente ao demonstrar insatisfação por não conseguir entrar em contato com o cantor e mostrar que os dois são almas gêmeas. Depois que eu vi que não era questão religiosa, que era apenas a alma gêmea que eu sempre tô fazendo um vídeo pro lado, entendeu? Quando eu olho pro lado, não tá o físico dele. Eu tô tentando mostrar isso a ele. E ele não consegue achar minhas redes sociais nem nada. E eu já passei as informações lá. E eu não sei quem tá pegando e jogando no lixo, fazendo alguma coisa, eu não sei. O que você sente quando você vê esse tipo de coisa? Me conta aqui nos comentários depois, porque eu quero muito ler. Eu fico com pena mesmo. É uma pessoa que precisa de ajuda. Eu realmente acho que o fato dela estar usando as redes sociais dela para compartilhar esse tipo de conteúdo não deixa de ser um pedido de ajuda ou socorro de alguma forma. Uma pessoa nesse estado é uma tragédia anunciada. Até esse momento, pelas redes sociais dela, ela continua lá na Coreia do Sul. E agora ela tá recebendo ataques dos fãs do grupo, porque agora os outros fãs estão preocupados com o que ela pode fazer e também como ela tá queimando o filme dos fãs brasileiros também. Mas eu repito, gente, uma história dessas é uma tragédia anunciada. Eu não sei como que a polícia coreana deixou ela livre depois de deterem ela 3 vezes por crimes de perseguição, crime de invasão de propriedade, por tudo que ela fez. E pra mim tem sido muito surreal ver o número de casos de pessoas que têm criado histórias com ídolos ou pessoas nas cabeças delas mesmas. Nos últimos dias também saiu na mídia, vocês devem ter visto isso, aquele caso da mulher lá do Rio Grande do Sul que viralizou porque estava no aeroporto esperando Brad Pitt. O que saiu foi um vídeo de uma senhora de 54 anos conversando com os policiais, explicando que ela estava lá no aeroporto esperando Brad Pitt porque eles iam se casar. Você viu isso? Mas faz 6 meses que a gente começou a ter uma relação pela internet. Sim. Com esse Brad ou com Com o Brad. Só que, como ele é ator, ele tem a gerência, né? Sim. Então, para me comunicar dele pra cá, foi com a gerência. Aí a senhora viria buscar ele aqui? Eu viria buscar ele aqui. E iria voltar para onde? A gente ia ficar no hotel aqui em Erechim. Eu vou falar o que nós conversávamos. O plano era a gente se casar. Uhum. E morar aqui em Erechim, São Valentim, Barão do Cotigipe, por aqui. E aí, dias depois desse episódio, essa senhora deu uma entrevista dizendo que tudo não passava de uma brincadeira dela com o filho de 12 anos de idade que ela tem. Na versão que ela contou depois, na reportagem, ela disse que ela estava brincando com os policiais, gente. Só que os policiais, achando que ela estava sendo vítima de um golpe, filmaram essa abordagem para eles registrarem o caso e ela disse que não sabia que estava sendo filmada por eles. E ela se sentiu super mal por ter sido filmada. Inicialmente, ela negou tudo o que os policiais disseram para a família. Só com a filmagem é que ficou comprovado que aquilo tinha acontecido mesmo. Que sorte a dos policiais, né? Um detalhe curioso aqui é que, brincadeira ou não, ela é realmente muito fã do Brad Pitt, assistiu a todos os filmes dele e decorou várias informações sobre ele também. E depois ela lamentou muito o caso, falou que a família dela depois disso deserdou ela para evitar que ela pudesse ser vítima de golpes parecidos com esse daqui pra frente. Ela falou que a vida dela acabou depois que isso tudo aconteceu. Mas que bom que ela teve uma estrutura familiar para poder voltar para a realidade. O que a gente vê na maioria das vezes é que essas pessoas acabam não tendo um apoio, uma estrutura para poderem colocar o pé no freio ou serem acompanhadas mesmo. A gente vê isso em muitos casos, como o caso da menina do Ministério Hétero, por exemplo, da Maria José, da fã do BTS que a gente falou agora e tantos outros que a gente vê todos os dias também. O que mais me assusta nessas histórias mesmo, gente, não é fama, não é o ídolo, não é nem o delírio em si que tá ali presente.
gente. É o vazio que vem antes disso tudo. É perceber que quase sempre não é sobre o Jungkook, o Brad Pitt ou qualquer outra pessoa dessas histórias. São pessoas tentando dar sentido a alguma coisa que elas nem sabem como nomear, né? Quando a realidade fica insuportável, eu acho que é a fantasia que acaba virando abrigo para essas pessoas. O problema é que esse abrigo aí acaba não sendo o tratamento que elas precisam, e o aplauso que elas recebem nas redes sociais passa longe de ser um cuidado. A gente ri, a gente comenta, a gente compartilha, mas do outro lado da tela tem uma pessoa que está se perdendo em tempo real. É uma tragédia anunciada. Enquanto todo mundo fica tentando descobrir se é loucura, se é brincadeira, se é exagero, a pergunta mais importante acaba ficando sem resposta. Quem que tá realmente olhando por essas pessoas antes que essas histórias aí deixem de ser um vídeo e virem uma tragédia de verdade? Baú! Pesei o clima, hein? Não tinha como ser diferente num vídeo desse, gente. Desculpa. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha, o que dá pra fazer pra ajudar essas pessoas nesses casos em que elas não têm alguém que tá ajudando ou fazendo algum tipo de acompanhamento que elas precisam, de fato. Quero muito ler sua opinião depois. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também. E logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau!